Evangelho de João, capítulo 4, eu vou fazer a leitura de 2 versos apenas, o 23 e o 24, muito conhecido de todos nós. Então, abra aí, 23 e 24 do Evangelho de João, capítulo 4. Dizem assim os versos: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra em nossos corações. Meus amados irmãos, se eu pudesse fazer uma tabela para dizer a vocês da intensidade, da seriedade, da espiritualidade e do conteúdo daquilo que Deus vai nos entregar hoje, eu diria que é nota 10. 10 em todos os quesitos. Então você que vai receber esta palavra, tanto os irmãos aqui como você de casa, eu chamo a atenção de vocês para um fato apenas. Deus tem algo a nos dizer. Quando Ele fala, Ele quer o nosso bem. Então prepare-se, porque Deus quer que você seja tremendamente abençoado. O título da minha mensagem é o seguinte: o movimentar espiritual. O movimentar espiritual. Antes mesmo de esboçar qualquer gesto, movimento ou palavra, gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês têm sofrido certas pressões, retaliações, que não são fáceis de explicar? Algumas até, anos já se passaram e não tem resposta. E mais ainda, parecem que nunca terminarão. Quantos aqui? Deixa eu ver. Ou então não sou só eu, hein? Olhem para cá. Eu confesso a vocês que existem certas coisas que não são deste mundo. Você me entendeu? Não são deste mundo. Por isso que até hoje nós não encontramos as respostas. Pois é exatamente destas coisas que eu desejo lhes falar. Falar exatamente destes reflexos em nós e em nossas famílias. Por isso que devemos ser cada vez mais pessoas de Deus, espirituais, nascidas de novo, pessoas benditas do Pai. Hoje, com certeza, eu irei falar a vocês daquilo que queima no meu interior com muita força e energia. Eu falarei sobre o mundo espiritual, porque eu tenho convicção que lá é o lugar onde são processadas nossas vitórias ou nossos fracassos. Para mim, é deslumbrante comentar, orientar e ensinar destes quadrantes espirituais, que na maioria das vezes, as pessoas consideradas crentes não dominam e nem conhecem suas reverberações deste lado. Evidente
que eu citarei partes amortecidas, estacionadas e desconhecidas, como por exemplo, Daniel capítulo 10, de 1 a 21, você vai ver a história quando um anjo anunciou coisas que viriam a acontecer com o seu povo para Daniel. Porém, os homens que estavam com ele não viram nada. Não obstante, temeram e foram se esconder. Grife aí. Não viram nada, estavam juntos. Não viram nada, mas temeram e foram se esconder. O verso 7. Percebam aqui algo interessante. O homem de Deus, Daniel, ele naquele momento foi destacado dos demais que estavam com ele. Mas há uma razão. Ele pagou o preço por seu povo, se envolveu com a causa dos judeus. Então eu quero entender que haviam sentimentos amortecidos, mas também houve uma ação. É o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Eu não fiquei nos sentimentos por vocês, ao amor por vocês, mas eu quero praticar, eu quero agir em cima daquilo que Deus me revelou. É o verso 12, pode ler. Foi exatamente que isto o diferenciou dos outros. Eles só estavam juntos. Então eu quero entender uma coisa que é importante. Estar junto, andar junto, conviver no mesmo lugar, é uma coisa. Outra coisa é você se envolver com os sentimentos, as dores e as causas dos irmãos. O que eu falei? Preço. Preço. Eu entendo que estar junto aqui é diferente de estar junto lá na outra esfera, na outra dobra, no mundo espiritual, como João no livro do Apocalipse. Irmãos, sentir é diferente de participar. Os homens que estavam juntos sentiram algo diferente, temeram, foram se esconder. Daniel, não. Ele não sentiu nada, porque desfaleceu 21 dias. Mas ele participou daquele momento do seu povo no reino espiritual. Ele foi trasladado em espírito, por amor, dedicação, esmero, com sua gente, os seus irmãos. Por isso que eu falei que as pessoas não conhecem os pormenores, suas reverberações, ou seja, o que se decide lá, rebate, transmite neste lado da nossa vida. Eu posso afirmar que a maioria dos nossos problemas, eu disse afirmar, a maioria dos nossos problemas são resultados prontos que foram manipulados e esclarecidos no outro quadrante, longe daquilo que nós vemos com estes olhos. Igreja, os efeitos, os sintomas, eles são no mundo físico, porém as causas são totalmente espirituais. Agora, você poderia me perguntar, pastor, todos os casos são assim? Talvez não, mas a maioria com certeza. Nunca se esqueça que só existem dois reinos no mundo: o reino de Deus e o reino das trevas. Neste ponto, eu não estou insinuando nada, eu estou afirmando.
Só existem dois reinos: o de Deus e o das trevas. Olhe para cá. O problema é que nós, os evangélicos, não aprendemos. Eu falo de mim. Eu, desde os meus 7 anos, eu estou na igreja. Mas a igreja não estava dentro de mim. O povo de Deus não estava dentro de mim. Eu não fui ensinado a amar o povo de Deus assim. É disso que eu estou falando. Nós, evangélicos, não aprendemos, não desenvolvemos estas aptidões que nos foram oferecidas por Deus. Gálatas 5:25 diz que aquele que vive em espírito, ande também em espírito. Na maioria das vezes, por nós não entendermos, combatemos até pessoas que pagam esse preço para serem espirituais, para alcançarem esta esfera do outro lado da linha. Portanto, saibam, Deus preparou para o seu povo estas dádivas, estes princípios, mas é preciso que haja luz sobre eles, coragem para aprender, disposição para exercitar e manobras bíblicas para executar. João declara no primeiro capítulo do Apocalipse, no versículo 10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, é uma afirmação. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Uma de suas 3 partes se deslocou. João teve uma experiência de desdobramento. Seu espírito deixou o seu corpo e a sua alma e vagou por lugares espirituais. E lá ele viu coisas, ele participou de coisas, escreveu sobre estas coisas, ou seja, trouxe de lá todas as informações que até então só Deus sabia, o livro do Apocalipse. Pense muito nisso. Pense. Hoje, me propus falar, orientar e ensinar sobre este quadrante, este reino não explorado pelos cristãos. Nós sabemos que Deus se utiliza de pelo menos 4 formas diferentes para se comunicar. Primeiro, a palavra. Segundo, o seu espírito. Terceiro, o aconselhamento. E quarto lugar, o nosso espírito. A palavra de Deus nos informa em 1 Tessalonicenses 5:23 que nós somos um composto que deu certo: espírito, alma e corpo. E o texto diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em particular, darei ênfase no 4º tópico hoje, nosso espírito. E eu vou denominá-lo a partir de agora de consciência espiritual, para ficar mais fácil da gente entender. Gente, é sadio saber que é neste compartimento, o nosso espírito, que acontecem nossas decisões. Ou seja, não podemos errar. Se ali é o lugar que eu decido tudo, então eu não posso errar. A direção, as conclusões e muito menos a execução. Qualquer um aqui, qualquer um que está me ouvindo e vendo, de repente tem outra definição. Tudo bem, respeito, mas não melhor. Porque é exatamente ali que a vida é decidida.
Você não pode errar a direção, as conclusões e muito menos a execução. Só por isto já justifica a razão de estarmos aqui falando desta operação, deste sistema. Bem, vibrações, sensações, sinais espirituais, estes toques devem acontecer lá com precisão. E não só isso, também necessitam que esta leitura destes sinais, sensações e vibrações, que essas coisas sejam exatas, porque as informações não podem ser contraditórias. Por quê? Porque elas chegam a cada instante para nós e precisam ser filtradas, analisadas e esclarecidas antes de serem decididas. Vejam, existe uma vida espiritual oferecida ao nosso espírito e ela precisa ser não só sentida, mas principalmente vivida, isto é, prática. Agora, por que nem sempre conseguimos ler estes sinais? Porque esta área em nós é como o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Lá no passado, ou aqui, no seu espírito, é o lugar de suas movimentações. Nele, neste lugar, Deus é que deve governar, instruir e decidir por nós. Pergunto: quem está nos dirigindo neste setor? Cabe aqui uma colocação, não é crítica, é uma informação. Eu quero dizer a vocês que pessoas que manuseiam, lidam com o reino espiritual, todas, sem exceção, não dão um passo, não falam uma palavra sequer, se não for através do seu mentor ou do seu guia espiritual incorporado nele. E nós pensamos que podemos agir de forma diferente, sem o nosso guia. Quem entendeu, diga amém. Pergunto outra vez: quem está nos dirigindo nesse setor, no lugar onde nós decidimos nossas vidas? Observação: eu informo a vocês que eu iria falar sobre perder a esperança é congelar a fé. É o que eu ia pregar hoje. Não era esta mensagem. Mas às 5 da manhã de hoje, Deus me disse: não. E silenciou. Para mim, é mais que suficiente. Eu entendi e estou falando sobre o movimentar espiritual. Pronto. Transmitir por estas vias, irmãos, necessitam de conhecimentos específicos, unção de revelação, sabedoria, domínio espiritual, esvaziar-se de qualquer sentimento natural e, principalmente, possuir o dom de discernimento de espírito. Agora eu vou começar a lhes entregar conteúdo. Aqui, eu preciso falar de processo. Só tem um. Vou perguntar: quem aqui quer ser uma pessoa extremamente espiritual? Senhor, anota aí. Está lá no caderno. Então volta. Repito, aqui eu preciso falar de processo. Só tem um: nascer de novo.
Se você quiser discutir teologia comigo, é uma coisa. Se você quiser falar de Deus comigo, é outra coisa. Quando a teologia não é de Deus, fica muito complicado. Obedecê-lo não é tão simples assim. Porque muitas vezes ele vai levar você por caminhos que você nunca passou, não entende, não sabe por quê, e só lá na frente é que você vai ver o mar aberto. Porque ele mesmo vai abrir. Olhe para mim. Eu vou repetir novamente. Aqui eu preciso falar sobre processo e só tem um: nascer de novo. Por quê? Porque a pessoa que nasceu de novo, ela não possui duas naturezas, a carnal e a espiritual, mas só uma, a espiritual. Todos entenderam? Quem entendeu, diga amém. Muito bem. Então vamos lá. Olhe para cá. O apóstolo Paulo nos adverte que nosso velho homem morreu. Isto é a natureza limitada, ofuscada, a natureza separada de Deus. Paulo diz que esse tipo de natureza é a natureza do pecado. Já não devem mais existir em nós. Você entendeu? Ou seja, não viver uma vida espiritual ativa. Repito, não viver uma vida espiritual ativa é pecado. Porque só tem duas naturezas. Não existem 3, 4, 5, muito menos a do meio, que é comumente onde as pessoas querem ficar. Só que as pessoas que decidem ficar no meio, elas se esquecem de um versículo na Bíblia. E eu estou aberto a discutir Bíblia com quem quer que seja. Vamos no Apocalipse? O que diz lá? Ah, eu sou morno. Eu não sou penteca, mas também não sou refrigerador. Eu sou consciente. As pessoas falam aquilo com um sorriso. E eu estou nem lá, nem cá. Mas o que diz a Bíblia? Que se você estiver no meio, Deus vai vomitar você da boca dele. Ele até te aconselha, antes se for a quente ou frio, mas quem está no meio, o morno, eu vou vomitar você da minha boca. Porque quem está no meio é porque ele decidiu não ser quente. Por quê? Porque frio ele já é. A natureza do pecado está em nós. Se ela não morreu, só tem duas: a espiritual e a natural. Vamos seguir. Romanos 6, de 6 a 10, explica isso. Eu vou resumir em poucas palavras. Nosso corpo do pecado já foi desfeito. Morremos para o pecado e vivemos para Deus. Pode ler lá, Romanos 6, de 6 a 10. Muito bem. Vejam algo mais que interessante na prática. Olha só. Toda tentação vem de fora. Por favor, repita isso comigo, que o culto depende disso. Vamos lá. A tentação não vem do seu espírito, de dentro de você. Toda tentação veio de fora. Se você, mas sou eu que penso bobagem. Mas alguém te deu a ideia. Senão você não pensaria. Toda tentação veio de fora. Me custou o olho da cara para eu saber isso. Vem cá, não se esqueça que o Espírito Santo habita em nós. Ele é luz e nos dá forças para dizermos: Satanás, não tenho mais nada a te oferecer. Eu vivo para Deus, eu sou uma nova pessoa. Aleluia. Irmãos, a questão aqui é que está afunilando para uma única saída. Ou você é de Deus, nasceu de novo e é espiritual, ou você nunca nasceu, meu filho.
Eu não estou aqui, nem fui chamado para ficar alisando ninguém, não. Eu fui chamado para esclarecer a palavra de Deus para você. Vamos lá. Resuma isso do jeito que você quiser. Mas vai cair numas coisas só numa. Eu sou uma nova pessoa ou não? Eu não posso responder isso para ninguém. Eu respondo por mim. Só você pode responder isso. E você respondendo, se for uma pessoa honesta, se você é honesto com você mesmo, com você mesma, você sabe se você é espiritual ou se você é carnal. Vamos seguir. Outro fato muito importante. A nossa carne, ela não nasceu de novo. Ela vai ser sempre a mesma. Viram lá em João, Jesus com Nicodemos? Ah, Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e sair. Eu falei, cara, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Olhe para mim. A nossa carne não nasceu de novo. Foi o nosso espírito que recebeu uma nova vida, não a nossa carne, querido irmão. Portanto, conscientize-se. Nossa carne, ou seja, atitudes fora deste novo padrão, necessitam de disciplina constante. Nossas novas atitudes, as espirituais, se transformarão com o tempo em sólidas estruturas, onde nós podemos apoiar esta nossa nova natureza, essa nossa nova personalidade. Meu Deus, na ciência moderna, em particular a psicologia, definiu que a nossa personalidade é formada dos 7 aos 13 anos. Então eu pergunto a você, depois desta fase, não se admite mais na psicologia colocações como, não sei o que dizer, o que fazer, eu não sei por que ajo assim. A psicologia não aceita isto, porque você já está com a sua personalidade formada. Por favor, pare. Eu estou falando de ciência. Não podemos mais admitir que esta nossa nova natureza diga, não sei por que agi assim, fiz assim ou pensei assim. Nós, crentes, ficamos arrumando desculpas para fazer coisas erradas, quando deveríamos arrumar motivos para fazer as coisas certas. Olhe para mim. O que você quer ouvir de mim? Que eu concorde com você? Eu concordo com Deus. E eu te oriento. Concorde com Ele e obedeça tudo o que Ele deixou escrito na palavra. Vai dar certo. Não me pergunte que é fácil, já vou te responder, não é. Irmãos amados e amigos de casa, conscientize-se que nossa carne, nossas atitudes fora deste novo padrão, nascidos de novo, necessitam de disciplina constante. Para que você não seja um crente assim. Hoje você está cheio de Deus, amanhã você está cheio do capeta. Amanhã está cheio de Deus de novo, depois está cheio do capeta. Hoje você está otimista, feliz e abençoado. No outro dia você quer derrubar todo mundo. Não sei por que ajo assim. Não sei por que faço assim. Viram? É a mesma coisa. Cabe uma pergunta. Você veio para Cristo há quantos anos? Pensou? Então vamos lá. Entenda. Até uma determinada data de crentes, é admissível algumas definições confusas. Mas depois de todos estes anos de cristianismo,
Não podemos alegar ignorância, a não ser que a igreja, olha lá, que você frequentava ou frequenta, não possui conhecimentos suficientes para amadurecer a sua vida evangélica. Vem cá. Eu quero chamar aqui, de repente, e eu só vou ter que chamar um, porque o outro não estou vendo. Vem cá, meu filho. Isso. Vem cá. Eu gosto de coisas assim, não preparadas. Vem cá, filho. Como é que você chama? Gilson Tenório da Silva. Quanto tempo faz que você está aqui? Uns 2 meses. 2 meses. Pouco tempo, não? Pouco tempo. Eu não sei se você vai ter coragem de falar para as pessoas o que você falou para mim. Eu fiquei espantado para o lado bom. Você sabe por quê? Porque de vez em quando eu falava com o Gerson, seu irmão. E ele falou: pastor, ore por mim, porque eu tenho um irmão bisca braba lá em casa. Se era isso mesmo? Sim. Ou pior? Pior. Viram como eu sou um cara honesto? Eu não fantasio. Eu quero que você saiba exatamente o que acontece quando se ouve a palavra correta. Meu filho, eu quero que você fale livre e espontânea vontade, porque eu não sei o que você vai falar. O que aconteceu com você? O que fez você, de uma hora para outra, mudar? Uma coisa só eu sei. Desde um dia que você apareceu aqui. 2 meses. Se eu fizer uma pergunta aqui, 2 meses, quantos anos faz que você está aqui nessa casa? Ele faz 2 meses e eu não sei o que ele vai falar. O que você quer falar para a igreja? Na verdade, pastor, eu venho de 10 anos de uma depressão forte. Também não sabia isso. Uma depressão forte que eu tive após o falecimento do meu pai. E através dos 2 meses que eu frequento a Igreja de Deus Revelado, só de ter o contato com essa pessoa, eu estou curado. Eu disse que eu não sabia o que ele ia falar. O que você pode dizer para a igreja? Você vir aqui, mudou sua vida, sua história? O que você escuta aqui que mudou tanto assim? Eu não conheço uma pessoa que em 2 meses muda de vida de um jeito para outro jeito, sem ter uma razão forte. Sim, eu voltei a sonhar. Através daquilo que você ministra, a sua palavra, voltei a sonhar e nasci de novo. Como você disse. Mudou sua vida? Mudou. Você quer batizar? Sim, já me inscrevi no curso de batismo, vou batizar e tenho um recado para Satanás que daqui eu não saio mais. Por favor, fala de novo isso para o diabo escutar. Tenho um recado para Satanás que daqui eu não saio mais. Pode sentar. Obrigado. Reflexão. Quanto tempo você está comigo? Quer dizer, então, que ficar perto de mim valeu alguma coisa? Podia não valer, né? Não é ficar perto de mim, irmão. Eu tenho Deus. Você ficou perto de Deus. Por isso que eu não acredito em enfeites, em clichês. Eu acredito em mudança de vida. Traga a pessoa aqui. Deixe o resto comigo, porque o meu Deus sabe fazer as coisas. Meus amigos e meus irmãos, eu tenho mais 3 para chamar, mas não vou chamar. Eu sei que às vezes assustamos e também sei que às vezes somos assustados.
Às vezes nós ferimos e às vezes somos feridos. Mas há uma razão. Nós gostamos de defender o que nós acreditamos. Pergunto: quem está certo? Você quer saber? Os dois estão errados. Por quê? Se um não tem espiritualidade, estatura, o outro deveria ter. Agora, se os dois não têm, quem sempre vence é o diabo. Vocês entenderam? Olhe a expressão que o Espírito Santo me disse. Nem sei se ela pode ser formulada no português, mas eu vou falar. Nada acontece onde nada acontece. Quem entendeu, diga amém. Se está acontecendo, onde está o nosso temor a Deus, nossa tão falada por nós espiritualidade, se na hora da gente demonstrar que espírito se movimenta no nosso interior, mostramos nossas ideias, se decidimos as coisas sozinhos, para que Deus, para que o Espírito Santo? Eu vou dizer outra vez, hoje, 5 horas da manhã, eu pronto, preparado. Ontem escrevi 9 folhas desta, frente e verso, em cima de 24 que já estava pronta. Para chegar às 5 da manhã e Deus fala para mim: não disse mais nada, eu entendi tudo. Agora eu nunca coloco uma vírgula para perguntar: por quê? Será que eu ouvi direito? Não é não. Continue olhando para cá. No grego, a palavra carne é sars, e no hebraico é bazar. Carne significa natureza humana. Nós não podemos ignorar isso. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Não adianta você querer catar sua carne e fazer ela virar espírito. E não adianta você catar o seu espírito e querer variar ele carne. Ele não vai virar carne. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu de novo foi o seu Espírito, irmão, não foi a sua carne. Vamos lá. Carne significa natureza humana. Nós não podemos ignorar isto, faz parte do nosso ser. Nós somos um corpo formado por carne na sua maior parte. Mas ela, tem um instrutor denominado alma, que possui um poder de decisão baseado na sua vontade conforme os seus desejos. Viram? Conforme os seus desejos. E eles, por serem da alma, são oscilantes. Como é que você pode viver uma vida assim? Ora lá em cima, ora lá embaixo. Às vezes acertamos maravilhosamente, às vezes erramos clamorosamente. Por que isso acontece? Vamos lá, vou explicar. Vamos dar uma volta comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a queda do homem. A Bíblia diz que o pecado entrou e separou o homem de Deus. Isto trouxe a morte. Olhe para cá. O pecado, depois que entrou, ele acionou só um lado, aquele movimentar espiritual que eu falei. Só um lado. Nós, irmãos, olha, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, possuímos uma estrutura sequenciada. 1 Tessalonicenses 5:23, que eu já li aqui. Espírito, alma e corpo. Como consequência do pecado, a ordem original foi alterada. O corpo sofreu uma limitação quanto à duração, porque agora ele morre, mas continuou o corpo. Adão não ficou mais baixo, nem ficou mais alto, nem ficou mais largo. A cara dele não foi no pé, o pé não foi na cara. Deus disse que certamente se ele comesse, ele morreria.
Essa morte é a distância de Deus. Só um lado do movimentar, o lado das trevas. Você precisa assimilar isto. Como consequência do pecado, a ordem original foi alterada. O corpo sofreu limitação quanto ao tempo de duração, mas continuou o corpo. Mas interiormente, o que aconteceu? A alma começou a dirigir as nossas atitudes. E este fato sobrepujou, passou a ter domínio sobre o nosso espírito. Vem cá, você que sabe tudo de Bíblia. Você sabe por que Satanás caiu? Porque ele deu ouvidos para ele. Ouviu? Continue escutando você. Ele caiu porque escutou ele. Você é bom, cara. Você é belo. Você é o cara. Derruba ele lá. Você é melhor do que ele. Aliás, faz um negócio acima do trono dele. Você é o cara, meu. Ele acreditou. Eu não vou falar coitadinho dele, besta dele. Perdeu tudo que era e foi expulso do céu. Viram? Os desejos são oscilantes. Ora acertamos redondamente, ora erramos clamorosamente. Vem cá. A alma arrumou a chance dela, ela assumiu e sobrepujou, passou a ter domínio sobre o nosso espírito. Lugar do quê? Das nossas decisões. Viram? Ele assumiu a nossa alma, assumiu o lugar do espírito, porque depois do pecado inverteu a sequência. É espírito, alma e corpo, não é alma, espírito e corpo, nem corpo, espírito e alma. É espírito, alma e corpo. Parece uma bobaginha, pois é, está aí todo o nosso fracasso. A alma, ela sufocou o nosso espírito, na verdade, ela se aproveitando da distância, porque Deus se afastou, a alma se introduziu neste trono das nossas vidas, que era ocupado pela comunhão com Deus. Satanás sabe que não pode se alimentar do nosso espírito, porque ele sabe que hoje nós somos renascidos, mas ele pode literalmente comer sua carne, ou seja, as fraquezas produzidas pelo nosso corpo através da alma por causa da distância com Deus. Agora, eu vou falar sobre quem é que deve nos dirigir, quem deve nos conduzir, guiar nossas vidas. No reino espiritual, sempre será preciso um direcionador de espírito. Isto é uma lei espiritual, um guia. Não se esqueçam jamais que o mundo espiritual é único. É nele que as coisas acontecem. E nele, outras forças atuam além de Deus. Eu já falei. Quando falo que o nosso espírito precisa ocupar a sua posição, que é ter preeminência, eu falo que ele, quando guiado pelo Espírito Santo, o nosso guia,
Ele faz coisas, Ele sabe de coisas, Ele encaminha coisas. E eu quero dizer o seguinte com isto: jamais a nossa alma irá conseguir acompanhá-lo. Deus separou o nosso espírito da nossa alma exatamente por causa disso. Hebreus 4:12. Na verdade, deveria existir um abismo muito grande entre a alma e o espírito. Agora, por que não existe? Porque a palavra de Deus não fez ainda a operação de desmembramento no seu interior por inteiro. Este fato acontece porque não deixamos que ela, a palavra, cause os efeitos necessários que uma vida só com Deus pode proporcionar. Agora, ainda assim e ainda bem, se você lê a Bíblia e entende, é porque o seu espírito está em funcionamento. Porque quem não tem espírito separado da alma, não compreende as Escrituras. Então agradeça a Deus, que com tudo que você ainda não está acertando, Deus não te abandonou. Diga amém rápido. Hoje, eu diria que é a sua chance. E a minha também. Irmãos, contudo, há uma frase aqui, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Entender é diferente de executar. Por favor, repita isso comigo. Entender é diferente de executar. Atos, capítulo 8, de 26 a 40, você vai ler a história de Filipe e o eunuco na carroça. Mas alguns fatos eu preciso destacar. Primeiro, verso 29. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Viram? Viram o quê? Não vi nada. Então vou dizer de novo. O Espírito fala com Filipe e diz para ele: chega-te, ajunta-te a este carro. Viram? Existiu um transmissor, o Espírito Santo, e um receptor, Filipe. Você entendeu? Um que fala e outro que obedece. Segundo lugar, eu esmiucei a história de Filipe. O eunuco lia o profeta Isaías. O cara é crente, velho. E eu vou provar. Mas não entendia nada. Percebam algo aqui. O sistema do eunuco, olha lá, aquele movimentar espiritual, não registrava nada. Porque a área de registro e interpretação estava desligado. O eunuco era alguém influente e responsável. E mais, olha lá como ele era crente. Ele tinha acabado de sair do templo em Jerusalém. O cara ia à igreja, à sinagoga, cara. Tem um monte de crente que nem veio à igreja. Estou falando do eunuco. Interessante. Eu fiz uma pergunta a Deus. Eu entendi, mas o que é que você quer mostrar para mim? Você quer saber? Que adiantou ele ler? Que adiantou frequentar a igreja, a sinagoga? Assim tem muita gente hoje, entrando e saindo de igrejas. A questão é, com qual intenção você está indo à igreja? Existe uma vida que é oferecida ao nosso espírito por Deus, e eu penso que nós não temos aproveitado e usufruído disso. Por quê? Porque na maioria das vezes não fomos ensinados que é assim. Desconhecemos esta função de nosso espírito em nós. Olhe para mim, irmão, o seu espírito pode criar pernas e sair até do seu corpo.
se for preciso. Ele saiu de João. Você tem o livro do Apocalipse aí, que é o último livro da Bíblia, porque João foi buscar lá. Não foi aqui, não. Desconhecemos esta função do nosso Espírito em nós. Então eu exorto a todos vocês, deve existir uma preocupação grande em nós de como vemos esta apatia espiritual. Por quê? Porque Deus, olha aqui a complicação agora, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, João 4, 23. Agora, olha o 24. Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. O que eu entendo? Eu sou inteligente. É atrás destes que Deus está. Significa que os outros não têm importância nenhuma para Ele. Qual lado você quer ficar? Eu já escolhi o meu. Eu espero que você tenha escolhido o seu. Aí vem o irmão. Mas eu sou crente. Estou escutando milhares falando agora na minha orelha. Mas eu sou crente. Eu também vou na igreja. Você quer que eu comece tudo outra vez, a história do eunuco? Irmãos, por isso que Jesus exortou, e eu já falei isso antes, quem anda em espírito, viva também em espírito. Eu também nunca tinha entendido desse jeito. O que é isso? Eu não vou perguntar a você, porque vai ser muito complicado. Eu estava em plena comunhão para saber, porque você não ia saber também. Eu entendi, sabe o quê? Que isto é provisão. Provisão é o que pode te acontecer, se você acreditar e executar. Aquele que anda em espírito, que viva também em espírito. Essa é a provisão. Precisamos acreditar nela, andar nela e viver por ela. Quer dizer, há uma vida espiritual que precisa ser vivida e ela não é vista e nem sentida pelos órgãos do nosso sentido natural, a alma. Esta vida de Deus em nós deve ser vivida e experimentada, pois é exatamente nela que contém os milagres. O apóstolo Paulo, ele demorou alguns anos para descobrir, mas quando descobriu, quando isto aconteceu com ele, sabe o que ele falou? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Opa! Havia um corpo de morte produzida pelos seus sentimentos dentro dele. Você percebeu o que é vida espiritual? Não, e eu vou te ajudar mais ainda. Tudo que parte do nosso espírito busca formar um todo, uma figura, um quadro perfeito da nossa situação. Porque se isso não estiver acontecendo do lado de Deus, pode estar acontecendo do lado do inimigo. Oh, Deus me perdoe. Formar um corpo de morte. Deus disse para mim, o que você fala, o que você tenciona fazer e o que você faz, mostra para mim se você tem dentro um corpo da vida, de luz, ou um corpo de morte, de trevas. Explique para mim, já que você sabe muitas coisas, como foi que Caim teve coragem de matar o seu irmão com uma tijolada na cabeça? Por inveja. Explica.
Meus queridos irmãos, eu quero ser cada vez mais espiritual em você. Vida espiritual não tem fronteiras. Ou se é guiado por Deus, ou se é guiado pelo inimigo. Não tem fronteira. De repente você passou para o lado de lá e não sabe, então volta para cá rápido. Diga amém aí. Repare como tudo que é do inimigo é feio, assusta, é arrepiante, escuro, à meia-noite, escondido, temeroso, tétrico. Deus não. Deus é luz, paz, alegria, tudo é azul. De dia, é claro, cristalino, aberto, limpo e todo mundo pode participar. Viram a diferença? Vida espiritual é assim, tanto de um lado de Deus, como do outro lado das trevas. Alguém está dirigindo você. Eu. Cabe a nós sabermos discernir, escolher, definir quem é o nosso guia espiritual. Muitos me dizem assim: pastor, eu não sei ser espiritual. Olha, a você que é filho de Deus, eu me dirijo agora em particular. Você deve saber que existem normas pré-estabelecidas para um bom desenvolvimento de uma vida espiritual com Deus. Eu diria que são coisas simples, mas são requisitos fundamentais para o nosso movimento dentro deste campo que não deixa de ser racional. Eu acabei de falar e venho falando que é lá que nós decidimos nossas vidas. Você não pode errar nunca lá, ou você vai fazer coisa errada aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14:32, afirma: e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Evidente que para você formar um quadro que você quiser. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você vai formar o quadro que você quiser. Agora, quem não nasceu de novo, pensa que porque nós falamos, nos movemos, manuseamos o espiritual, não há coordenação. Olha lá, advogado. Materialidade, equilíbrio. Vejam, quando nós estamos com fome, o que nós fazemos? Comemos. Ou seja, ninguém que esteja com fome vai tomar banho para passar a fome. Vocês entenderam? As nossas necessidades, elas apontam para fatos concretos que, se devidamente preenchidas, vão alcançar os resultados. Por que eu falo assim? Porque as nossas necessidades, sejam elas quais forem, físicas, morais, religiosas, psicológicas, espirituais, estão indicando à nossa consciência espiritual, ao seu espírito interior, fatos que estão diretamente ligados ao que ela está acusando. Você não pode viver assim num mundo de fantasias. Pode ser ter um mundo legal de você visitar, mas morar não dá não tem chão. Fantasia não tem chão. Todos ouviram? Filhos de Deus, existe uma consciência física, mas também existe uma consciência espiritual. E ela só se satisfaz com respostas espirituais e adequadas às circunstâncias. Por favor, responda-me. Quem desarmou Esaú com os seus 400 homens armados até os dentes? Quem? Ninguém foi lá. Outra.
que avião, que ônibus espacial, que nave de outro planeta levou Filipe até Azoto? Se ele acabou de batizar o eunuco e desapareceu. Vocês estão entendendo que existem respostas que nós não temos, dependemos única e exclusivamente de Deus? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe uma coisa? Eu quero que Deus arrebate você hoje. Eu quero que Deus leve você para um lugar espiritual e mostre para você, encha você de respostas, encha você do Espírito Santo, e quando você descer para cá, você vai encher a minha também, e eu vou ser o primeiro a botar a mão na minha cabeça para você botar a mão e me abençoar. Sabe por quê, irmão? Quem está cheio de Deus, transfere bênção. Então que tal você pôr a mão na cabeça de alguém e falar assim: eu transfiro para você tudo que Deus me deu de melhor. Nem deixa passar. Obrigado, Senhor. Irmãos, se nós temos percepção espiritual desta consciência, se você não tem esta consciência espiritual, como que você vai saber o que é que ela está requisitando naquele momento? Por isso que a gente faz as coisas por fazer. É exatamente assim que o diabo quer. Eu podia ter teimado com Deus. Pô, Deus, você me dá uma canseira ontem de eu ficar a tarde inteira na minha casa. E fui até não sei que hora da noite, escrevendo 10 folhas frente e verso, para chegar às 5 da manhã você falar para mim, não? Ô, você está de brincadeira comigo? Você acha que eu sou louco de falar isso com Deus? Eu pensei, eu pregando na mensagem, estava todo feliz do meu sonhinho. Ele falou assim, não. Ponto. Minha filha Daniela que fala assim para mim, pai, ponto. Ou seja, acabou a conversa. Você quer seguir para quê? Eu já entendi. Não. Você quer ouvir o pior? E silenciou. Isso é o pior. Deus fala assim, meu pai Abraão, você vai lá, pega o seu filho, que é o único que você ama. Você ama ele de paixão. Então você vai pegar ele. Aquele filho da velhice. Você tem outro? Não. Então você vai pegar ele, você vai levar ele lá, e você vai colocar em cima do holocausto, você vai sacrificá-lo para mim. Você acha que Abraão deu risada? Ah, que legal, Deus. Você é um cara 10. Você acha que ele falou isso? Eu acho que ele disse assim, o senhor está como um Moloque que pede as crianças no braço? O senhor endoideceu? Tu és o meu Deus? Cara, eu dou o direito dele pensar isso. Não sei se ele falou, mas eu dou o direito dele pensar. Mas eu tenho certeza que ele ouviu uma resposta. Tu és o meu Deus? Sabe o que ele escutou? Tu o sabes. Caramba, transferiu a responsabilidade. Tu o sabes. Feche seus olhos. Você tem certeza que o Senhor Jeová é o teu Deus? Se você não sabe, cara, você está em frangalhos. Você está complicado. Você está complicado. Eu sei que nós estamos cheios da religião e não temos nada de Deus. Eu só estou querendo inverter. Olhe para cá. Repito. Se não temos percepção espiritual desta consciência, como iremos saber o que ela está requisitando naquele momento? Eu vou mostrar um caso. Existem outros, mas vou mostrar um só. Judas Iscariotes, o traidor. Ele confundiu tudo para ele mesmo. Primeiro, achou que dinheiro ia resolver o problema dele. Vendeu o seu melhor amigo, Jesus. Ó Deus. De repente, percebeu que havia cometido um grande erro. Aí ele teve que tomar uma segunda atitude. Está vendo? Quando você erra lá, vem tudo errado para cá.
Aí você quer remendar. Ele tentou. Segundo lugar, foi devolver. E pior, a resposta que ele buscava dos principais da sinagoga, ao invés de ajudá-lo, piorou ainda mais. Por quê? Nem eles quiseram o dinheiro de volta e disseram: esse dinheiro é maldito, é de traição. Viu? O diabo leva você a falar, leva você a fazer, aí depois fala assim: aê, crente, vai agora correr atrás do prejuízo para você resolver. Irmãos, olhem para mim. Foi aí que veio o terceira burdoada, vamos dizer assim. Ele teve consciência daquilo que ele cometeu tarde demais. Como ele não tinha, estrutura suficiente, foi se matar. Conclusão: a sua derrota aconteceu por uma razão. E é bom você olhar o que eu vou falar agora. Pare tudo aí. A sua derrota aconteceu porque ele não soube ler o que ele realmente precisava. Dinheiro não compra uma consciência espiritual limpa. Você me ouviu? Eu sei que o Espírito Santo está falando várias coisas com muitas pessoas aqui. Porque Ele te ama. Repito mais uma vez. Jesus nos orientou: aquele que vive em espírito, ande também em espírito. Isso inclui comunhão, companheirismo, compaixão, vida no altar, amor ao próximo, responsabilidade com Deus. Irmãos, se nós perdermos estes impulsos e a consciência deste movimentar espiritual, corremos seríssimos riscos, tanto pessoais como interpessoais, e o mais significativo, que é o espiritual. Sabe o que o diabo faz quando agimos assim? Ele cortou as suas pernas e os seus braços, e furou os seus olhos e tapou os seus ouvidos no mundo espiritual. Olhe para mim, você virou um ninguém, que é o que ele é hoje. Ninguém. Ouviu, criatura? Se você acha que eu tenho medo de você, manifesta agora, se você é homem. Você acha que eu tenho medo de você, cara? Vamos lá, estou aqui. Você não acha que você pode? Tenta. Sabe por que você não faz? Porque você é covarde. Você leva as pessoas a fazer essas coisas e pensou e pensa que nunca ninguém ia ver, nunca ninguém ia descobrir o que você faz e o que você fez e o que você continua querendo fazer. Você já se lascou e você quer que todo mundo aqui se lasque. Olhe para o irmão do lado, fala assim: irmão, eu amo você, abraça ele, beija, faz o que você quiser, mas faz alguma coisa. Mostra para o diabo que você está firme com Deus. Mostra para o Satanás que você é uma pessoa espiritual. Aliás, Carlão, quando terminar o culto aqui, eu preciso falar uma coisa a você. Nossa, Carlão, você não faz nem ideia do que eu vou te falar, cara. Não é nada com o irmão, não, tá? É comigo. Meus queridos irmãos, se nós perdermos estes impulsos e a consciência destes movimentos espirituais, corremos seríssimos riscos. Você quer saber por quê? Na essência, nós somos um ser espiritual que ocupamos um corpo e temos uma alma. Não inverta as coisas. A pessoa que Deus deseja usar é aquela pessoa transparente, é aquela pessoa que sabe ler os sinais lá. Essa pessoa é a pessoa que dá um testemunho da sua consciência espiritual, e ela, os seus atos, eles ligam
as ações ao Espírito Santo, que é o nosso guia. Todo o seu proceder é o resultado direto do atuar de Deus em sua vida e em seus atos. O resultado final de alguém que procede assim mostra, revela, não ele, mas o que opera nele, Deus com os seus padrões. Pastor, entendi, mas qual é o padrão de Deus? Sabe que tipo de evangelho você vai escutar hoje? Deus aceita qualquer um e de qualquer jeito. Viu? Falei o português rasgado errado. Deus aceita qualquer um e de qualquer jeito. Olha aqui, ô piaba, quando você morrer, Deus vai te dar um qualquer céu em qualquer lugar, pode ser até no inferno. Você aceita? Se ele te entregar qualquer saúde, você aceita? Um dia num culto na Donep, eu vou falar. Eu parei e falei para uma mulher grávida de 8 meses que estava assistindo, falei, minha senhora, eu não conheço a senhora. Por favor, fique em pé. Ela ficou, barrigão. A senhora tem certeza absoluta que tem uma criança aí dentro? Eu falei, claro que eu tenho, pastor, você está louco? Ué, como é que você nunca viu? Como é que você tem certeza? Eu não vi, mas ela mexe, pastor. Ela cresce dentro de mim. Eu sinto. Eu falei, muito bem, a primeira parte você passou. Vamos para a segunda. Se nascer sem 2 bracinhos, tá bom, mas tem o resto. Você está sem juízo, cara? Não. Falei, se nascer fartando uma perninha também, tá bom? Não. Se nascer ceguinha, tá bom? Não. Eu entendi que a mulher está ficando na frente. Eu parei. Eu falei, então, e por que a senhora acha que Deus aceita os seus filhos de qualquer jeito, fartando pedacinho, zoinho furado, requenguela, tudo borradão? Hein? Mostra para mim, me explica na Bíblia isso. Cara, Deus tem padrão, o dele, não o seu. Eu não fui salvo pelo seu padrão, fui salvo pelo padrão dele. Sabe qual é o padrão dele? Morreu por mim. Mostre um que faria isso para mim. Mostra. Ninguém fez. Meu Deus fez. Você não entendeu ainda? Eu vou dizer o português, claro, irmão. Jesus falou, deixa comigo, velho. Naquilo que você não consegue, eu consigo. Foi lá e morreu no meu lugar. Ele foi lá e morreu no seu lugar. Para agora você vir falar que de qualquer jeito, Deus é obrigado a aceitar? Qual o padrão de Deus? Estou encerrando já. Não tenha pressa. 1 Samuel 17, 26 diz assim. Qual o padrão de Deus? Quem é este incircunciso filisteu? Estou falando do padrão de Deus. Está aí um confronto natural revelando o que vem a ser percepção espiritual. Davi falou para o gigante Golias, quem é este incircunciso filisteu? Na verdade, se caracterizou ali uma luta entre o bem, Davi, e o mal, o gigante Golias. Agora, não se esqueça que dali sairia um vencedor e um derrotado. Um que seria senhor e outro que seria servo. Negócio é complicado. Decisão, de novo. Não pode errar. Padrão. Irmãos, por favor, você é uma pessoa inteligente. Numa luta, sempre há muitas coisas em jogo. Saúde, alegria, paz, satisfação, segurança, etc. Eu vou ensinar a vocês 3 princípios. Daniel, falei certo. 3, não fiz assim. Para vencermos batalhas na área espiritual. O que foi que eu falei? Eu vou ensinar
3 princípios para vencermos batalhas na área espiritual. Primeiro, não aceite colocações e imposições do inimigo. Feche os olhos. Fala: sai do meu caminho, Satanás. Sai do meu corpo, sai da minha vida. Baseado no quê? Jó 22, 28 diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. Ser-te-á o quê? Firme. Firme. Eu sei o que eu quero, sei onde estou indo e sei buscar mais. Olhe para mim. Você quer reagir? Então feche seus olhos e não aceite necessidades facilmente. Resista a esta adversidade. Meu Deus, cura-me. Eu aceito a cura. Liberta-me. Aceito a libertação. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu aceito o Senhor interferir. Segunda coisa, não temer as investidas do inimigo. Olhe para a resposta que Davi deu, correta e espiritual. Você vem a mim com espada, escudo, rodelas, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Você sabe o que é que está embutido aí? Eu vou mostrar. Ele sabia que Deus tinha um plano na sua vida. Ele ia entrar num ringue para lutar com um cara de 3 metros de altura. Ele tinha 1. Como que vai ganhar? Que jeito? Mas quando ele subiu naquele ringue, ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Sabe o que isso mostra? Mostra que ele não perdeu a visão de comunhão e conquista com o seu Deus. Olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas aproveite, feche os olhos e fale: Deus, eu tenho comunhão contigo, isso não pode estar acontecendo comigo, Deus. Eu resisto estas investidas do inimigo na minha vida, na minha história, na minha família, no meu corpo. Eu não aceito, Deus. Terceira coisa, Golias, ele confiou no seu passado de glória. Está lá no verso 33 de 1 Samuel. Aliás, o inimigo, ele sempre tem parceiros, né? Ô lascado esse capeta, viu? Ele sempre arruma um para defender. Lá ele entrou dentro de Saul, e Saul era o rei. Sabe o que falou assim? Ô Davi, você não pode ir contra esse cara aí, cara. Porque você é moleque, você é muito moleque. Esse cara, ele desde criança, ele é guerreiro, cara. Você não vai aguentar. Que nem o Mike Tyson. Não dá 20 segundos, pá, bum, já era, Donizete. Viu? Como o diabo arruma alguém para fortalecer o lado errado? Muito bem. Isso foi o que o diabo fez. Mas eu quero dizer a você que o que era, ele é guerreiro desde criança, olha lá, o que era, não é mais. Porque você não mudou de mundo. Fala para o diabo escutar. Você mudou de reino. Diga para o diabo ouvir: Satanás, eu ainda estou aqui, mas eu mudei de reino, cara. Eu estou no reino da luz. Oh Deus, obrigado. Sabe de uma coisa? Isso mostra que o que serve para o mundo não serve mais para você. Ou serve? Atuamos numa outra esfera, o mundo espiritual, onde existe um que comanda, o guia, o Senhor Espírito Santo. E o chefe dele é o Jesus, o Senhor das hostes. Olhe para mim, como Davi, você é capaz de ler estes sinais espirituais destas circunstâncias. Se você é nascido de Deus, você vai ler agora. Sabe, o diabo quer me matar, irmão, eu resisto a esse negócio em nome de Jesus. Não estou vendo nada, mas eu sinto. Eu quero a sua bênção, meu irmão. Eu estou com você nessa, eu tomei a sua causa. Hoje eu sou o seu Daniel.
Ninguém que estava com ele viu nada, mas sentiram e correram de medo. O único que ficou foi Daniel. Você fala, ué, por que ele não correu? Não correu porque ele sumiu, cara. Foi trasladado daqui para o mundo espiritual. Que Deus te leve hoje. Não fique tranquilo, eu trago você de volta. Mas que você tenha uma experiência com o Criador hoje. Aliás, eu tenho um recado de Deus aqui para uma irmã. Cabecinha branca, fica em pé. Fica em pé. Você acha que Deus não escutou o que você falou domingo passado? Que você quer ser cheia do Espírito Santo, que isso não acontece com você, que isso não sei o quê, não sei mais o quê. Não é nada disso não. Deus já encheu a senhora do Espírito Santo. Não pergunte mais, fique com a resposta de Deus. Acabe com pergunta, fique com a resposta. Amém? Que Deus te ilumine, querida. Viu? Uau! Você acha que é fácil? Por que você não fez no meu lugar? Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores andem em Espírito. Vivam em Espírito. Olhe para cá. Eu sei, ninguém precisa me dizer que situações adversas muitas vezes acabam com a gente. Roubam o nosso brilho. E quando isso demora um pouco, a tendência de tudo é piorar. E piorar a ponto de acharmos que nós somos um nada. Eu sei. Parece que tudo e todos nos desampararam. E o pior de tudo isso é que quando nós mesmos nos anulamos e nos desvalorizamos. Olhe para mim. Eu diria que esta postura tem levado muitas pessoas a desistirem de viver, a abandonarem a igreja e se desviarem. Eu sei. O irmão acabou de testemunhar. Meu pai morreu, eu entrei em depressão. Vou falar uma coisa a você agora do altar. Eu entendo e não condeno você. Você não tinha Deus, cara. Você não sabia. Mas se você entrar em depressão agora, você vai ter problema comigo e com Deus. Agora você sabe. Viu a diferença? Olhe para cá. Se você está assim, desanimado, triste, acabrunhado, caído, escute-me, por favor. Certa vez, um professor, numa sala de aula, depois que havia dado, eu não sei como é que chama hoje, a matéria final, a prova, o exame final, 90% da classe não passou. Nossa, o desânimo foi terrível. E aquele professor, vendo a classe caída, ele enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de $100 e disse assim: quem quer essa nota aqui? Cara, acordou a classe na hora. 90 alunos. Eu! Todo mundo, parecia um coral. Ele falou, espera um pouquinho. Dobrou a nota. Quem continua querendo essa nota? Eu! De novo todo mundo. Jogou a nota de $100 no chão, pisou em cima, sujou ela, pegou a nota. Quem ainda quer essa nota? Eu! Todo mundo levantou as mãos. Aí o professor parou e perguntou: por que vocês querem esta nota, mesmo amassada, pisoteada, suja, dobrada? Um senhor lá atrás se levantou e disse: porque ela vale $100. E o professor então disse: isto mesmo, porque ela não perde o seu valor porque está suja, porque está amassada ou porque está dobrada. E olhou para a classe e disse:
assim estão muitos de vocês que não alcançaram os seus objetivos ainda. Contudo, aquele sábio professor acrescentou: nunca se esqueçam, e eu digo a mesma coisa a vocês, jamais você irá perder o seu valor. Você me ouviu? Conclusão: todos nós temos valores importantes que jamais serão esquecidos, desvalorizados, destruídos pelos problemas desta vida. Levante-se do chão, erga sua cabeça e tenha uma postura que mostre que você ainda não está morto. Obrigado, Senhor. Que você ainda não está morto e Deus ainda te ama. E jamais, jamais substituirá quem deseja recomeçar. Saibam que estas vibrações no seu interior é o mover do Espírito de Deus em você. Como eu disse, levante sua cabeça, resista sabendo que de algum jeito e em algum lugar a sua resposta já está pronta e está a caminho. Você quer fazer uma oração comigo? Voa aqui. Interessante que o Espírito de Deus, quando eu escrevi essa mensagem, não disse em nenhum momento para mim: vá lá e diga para eles que eles são os bonzões, os espertões, os corajosos, os que sabem tudo. Vem cá, filha, vem cá, se você quiser, né? Estenda a sua mão. Sabe aquele negócio que você está pedindo? Tá. Deus hoje concedeu o seu desejo. Você vai ter a resposta essa semana. Deus te abençoe. Passado já foi. Você não é peça de museu que vive de passado. Presente, irmão. Agora é para valer. Amém? Hoje é o último dia que você vai derramar essas lágrimas pela sua situação passada. Peça a Deus, me dê um amanhã novo. Diga para Deus ouvir: eu quero um amanhã novo. Eu quero um amanhã novo. Totalmente novo. Totalmente novo. Você crê nisso? Creio. Quer ser espiritual? Quero. Então segura firme nisso. Amém. Amém? Fala assim: Deus me deu isso. Amém. Vamos viver algo novo, irmão? Pelo amor de Deus, você não está enjoado de você mesmo, não? Eu não aguento mais eu. Eu não aguento mais eu. Se Deus não falar comigo, eu estou morto. Vem cá, filha. Conta para a igreja. O que anda acontecendo com você? Você anda subindo lá no meu gabinete, levou papelzinho para mim. Como é que é a história? Conta para nós. Eu levei um papel que eu me candidatei numa vaga de emprego. E o senhor disse que a porta estava fechada. Que legal, não? Você leva para o pastor confiando que ele vai dar uma resposta positiva. Ele fala: a porta está fechada. Mas eu parei aí? Não, aí eu acho que o senhor viu minha cara de triste, né? Aí o senhor falou: vamos orar. E aí o senhor me ungiu no dia da minha entrevista. E o gerente foi me entrevistar de madrugada na empresa. Que hora? 4:30 da manhã. Gerente da empresa vai entrevistar funcionário às 4:30 da manhã. Ô, você está doente, você bebeu, cara. Ela, se o gerente pedisse, teria que ir às 4:30 da manhã, a hora que ele falasse. Quem precisa de emprego é ela, não é o gerente. Ele foi entrevistar você às 4:30 da manhã. Tá, sim. continua. E aí eu coloquei a minha palmilha. Colocou o quê? A palmilha. Os amigos de casa não sabem o que é palmilha, né? Infelizmente. E aí eu passei na vaga. Ah, você passou? E é sua? É minha.
Levou quanto tempo isso? Menos de uma semana. Menos de uma semana, num pedacinho de papel, que estava fechada a porta, e eu falei assim, mas nós vamos orar e vai abrir. Abriu? Abriu. Vale a pena? Vale a pena, é só o começo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa que quer falar? Só isso. Só isso, Deus abençoe, já foi tudo. Amém? Vem cá, Valesquinha. Vem cá. Fala pra mim, o que anda acontecendo com você, menina? Desde o ano passado eu me inscrevi no processo seletivo do doutorado na Mackenzie. Aí eu fiz a prova. Na onde? No Mackenzie, São Paulo. Sem enjoada, hein? Para a direita, eu não fui aprovada. Eu fiz a prova de proficiência em italiano. Eu não tinha sido aprovada no passado. Aí a Luciane, e o senhor falou, foi espiritual. Porque eu tinha estudado. E quem me conhece sabe que eu estudo. Eu sei. E como estuda? E aí o senhor falou, mas vamos orar. Que eu falei que eu ia prestar novamente. E aí saiu... eu comecei a ser assistente de um professor do Mackenzie. E aí, questões espirituais, mesmo o senhor falou, vou te ungir e vou continuar orando. Aí o projeto o senhor já tinha orado. Aí eu fiz a prova no dia 11 de proficiência em italiano. E eu fui aprovada. E para fazer essa prova, diferente da outra vez, eu fui com a minha palmilha também. E assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz ao entrar na universidade foi já pisar com o meu pé e falei, vai ser minha, em nome de Jesus. E foi? Eu fui aprovada em italiano e na prova de conhecimentos específicos. Mas onde é que você aprendeu essas loucuras? Foi só aqui. Mas você já não era crente? Já. Resolveu? Com certeza, agora. Antes, não. Agora. Você está falando mal da religião, da igreja? De forma alguma, mas eu não tinha esse conhecimento lá. Então, o que mudou foi o Conhecimento. conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, só isso. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, você quer fazer uma oração comigo? Eu não sei o que está acontecendo com você. Não preciso saber. Tem um lá que sabe tudo. Eu não sei daquela madrugada que você passa derramando lágrimas. Eu sei como é. Sabe? Eu sei como é. Eu sei exatamente como é. Dá licença, filho. Dá licença. Vem cá. Por que você acha que Deus não fala com você? Ele fala com você. Ele está falando agora outra vez. Está falando para você que maior é Ele. E nada pode ser maior do que Ele. Confia só nele, ok? O mais Ele vai fazer. Se você não confia nele, não vai acontecer nada. Amém, filha? Dá a mão para mim aqui, irmão. Levanta esse homem, Deus. O Senhor sabe do que eu estou falando. Só o Senhor sabe. Levanta esse homem. Eu não quero vê-lo de cabeça baixa nunca mais. Levanta esse homem, meu Deus. Em nome de Jesus, ele é teu filho. Pensar na família é bom. É bom. É muito bom. Só que acrescenta aí a confiança que Ele é capaz de fazer aquilo que você não pode. Se você não crê, nada vai acontecer. Mas se cremos, tudo pode acontecer. Amém? Pisa no chão, querido. Amém. Amém. Vem cá você. Só você. Por que você acha que Deus abandonou você? Ele nunca abandonou você. Se Ele tivesse te abandonado, você não teria nascido. Viu? Tá bom? Segura minha mão. Deus nunca vai te abandonar. Amém? Não perca a sua fé. Olha para mim. Acho bom você continuar cantando, porque tá cantando e tá saindo, né? Você sabe que eu venho aqui.
você vai carregar esse bonde nas suas costas? Filha, você só carrega se você quiser. Ora, fala, determina e esquece. Deixa o resto, Deus faz. Prestou atenção? Segura minha mão. Você sabe exatamente o que ele está falando. Guarde com você. Livre-se de pesos. Entrega nas mãos de Deus. Amém? Você não consegue salvar ninguém. Ele consegue. Compreendeu agora? Amém. Feche os olhos. Repita essa oração comigo. Diga assim: meu Deus e meu Pai, eu preciso, eu necessito desesperadamente ter uma experiência incomum com o Senhor. Meu Deus, olha para mim, eu não aguento mais ficar chorando, lamentando a vida. Eu preciso agir, eu preciso ver e executar de forma diferente. E o caminho é escutar o Senhor e não ficar dando ouvidos para mim. Ajuda-me, Deus, ser uma pessoa espiritual. Se eu falei com alguém, eu te peço perdão. Restaura a minha alma, restaura o meu corpo, restaure o meu espírito, que eu possa ter alegria de novo, que eu possa amanhecer o dia e ver a luz e não só problemas. Ajuda-me, Deus, eu sou teu filho, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.